Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da 18ª semana do Tempo Comum, o 18º domingo. E hoje, mais uma vez, peço desculpas por não gravar em vídeo, mas devido a estes problemas de família e também atrasos nos meus, por assim dizer, afazeres, acabou que não consegui gravar em imagem. Mas sigamos com a leitura que se apresenta hoje a nós. Livro de Coelet, ou Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, o que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. A primeira leitura já está nos preparando para o Evangelho de hoje. E nos fala vaidade. O que é esta palavra? A tradução da palavra Ebel, que é parecida com Abel. Abel, o nome, já tem um grande significado, já demonstra que é passageiro, é como um ferro incandescente colocado na água. Seria esse o som, é como aquele som da água que apaga o fogo incandescente de um ferro. Então está dizendo basicamente que tudo é vazio, que o homem corre atrás do vazio, tudo é como um suspiro inconsistente, tudo passa. E qual é o contrário dessa palavra no hebraico? É justamente glória, que é o que tem peso, sustento. Só Deus é glória, só Deus permanece, não é vazio. Então, esta primeira leitura está nos falando a questão que nós não devemos de somente correr nesta vida atrás de riquezas. E aqui riquezas não são somente financeiras. Veremos claramente o que Jesus está querendo dizer na parábola, que não é somente os bens materiais. Isto é uma das ambições e a maior das ambições humanas, e tem uma raiz que também veremos. Mas, justamente, aqui, Coelet está falando da questão do trabalho, de buscar as coisas desta terra como se só isso fosse o necessário, se necessitássemos muito disso e fôssemos depender eternamente disso. Não. Então, se Deus é glória, Deus permanece, o que está indicando também a leitura? Que só vai valer, ficar, permanecer o que se faz na vida com amor a Deus e com amor ao próximo. Os trabalhos nos desgastam. O que conquistamos, passaremos e ficará para outros. Isso quer dizer que não devemos de ter bens materiais? Não. Senhor, vamos meditar com Jesus no Evangelho. Podemos alcançar
Devemos de ter o sustento nosso, de nossa família, mas não devemos de focar o nosso coração nisso. O nosso coração deve de estar focado nas riquezas eternas, no céu, como vai dizer também São Paulo a nós. Buscai as coisas do alto na segunda leitura de hoje. E o que temos buscado, irmão e irmã? Temos nos preocupado somente com a nossa vida material, com a saúde do corpo, com os nossos estudos, com as coisas que passam? Ou em primeiro lugar estão as coisas do alto? Está nos tornarmos Cristo, um outro Cristo na terra, em vivermos aquilo que vem do céu. O que temos buscado? O Salmo 89, 90 nos diz no refrão: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. E mais adiante diz algo que é muito importante: Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. O que está dizendo? Ao início fala que o mortal volta ao pó quando o Senhor quer, que 1000 anos é como a noite de ontem, mas aqui está pedindo que o Senhor nos ensine a viver a cada dia na sua presença, a ter consciência que nossos dias são contados, que iremos ao seu encontro, que esta vida acabará. E disso surge a sabedoria do bem viver, de sabermos que estamos aqui como peregrinos, de passagem, coisa que temos consciência, mas que muitas vezes esquecemos. Ao longo do nosso dia, dos nossos afazeres, não recordamos? Vivemos como se não houvesse amanhã. Recordemos, a nossa vida está se esvaindo por nossas mãos. Não temos conta. E temos vivido com o coração no Senhor, voltados a Ele, buscando as coisas do alto, buscando a Cristo, que é a verdadeira riqueza. O Evangelho hoje é de São Lucas, como os domingos do tempo comum, e neste ano lemos o Evangelho de São Lucas. E o que nos diz São Lucas? Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Primeira coisa que devemos de ter em conta: o Senhor estava falando ao longo do Evangelho da sua paixão, morte, ressurreição. Falou a parábola, várias parábolas ao longo do caminho. Tantos estão escutando, ensinou o Pai Nosso. E agora tem alguém que, entre aquelas milhares de pessoas, escutava Jesus. Mas realmente ele escutava Jesus? Vemos que não. Ele estava falando de perder a vida por ele, de não ter medo de perder a nossa vida. E de repente alguém interrompe com essa pergunta. Não estava escutando a Jesus. Não estava interessado no tema sobre o qual Jesus falava. E Jesus enfrenta isso, como vamos ouvir. Este homem, que não tem nome, assim como aquele que vai aparecer na parábola, também se refere a nós. E este aqui é uma pessoa fixa que estava ali. Mas muitas vezes nós interrompemos os ensinamentos de Jesus questionando coisas que não deveriam de estar, ou não são um momento, por assim dizer, ou que não tem a ver com aquilo que o Senhor pede a nós. E este homem quer que Jesus resolva os seus problemas, tome parte na sua herança. E por que quer isso? Compreenderemos. Leiamos o próximo versículo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E Jesus, a partir disso, vai dar um ensinamento. Jesus diz isso por quê? Porque a gestão dos bens, os critérios para tal coisa, são os mesmos hoje como naquele tempo. Ainda hoje ocasionam brigas irreparáveis em família. Este homem não quer a justiça pela justiça, mas pelo apego ao dinheiro, pelo apego às coisas materiais. Para isso ele quer a justiça.
Cabia dividir a herança. O irmão mais velho, por quê? Porque ele deveria receber 2/3 da herança para cuidar da mãe, se era ainda viva, e das irmãs, se ainda não eram casadas. Caso contrário, a herança deveria de ser já distribuída de forma igual. Provavelmente o irmão mais velho não estava distribuindo de forma igual. E estaria sendo injusto não repartir a herança. Jesus se mostrou incomodado de ser interrompido no seu discurso e daquele imperativo utilizado contra ele. Porque diz: Mestre, mais que diga ao meu irmão. Diga agora ao meu irmão. É isto que o homem quer? Será que nós não reconhecemos que tantas vezes falamos assim com o Senhor? De modo imperativo. Senhor, faça agora. Senhor, diga agora. Senhor, realize agora. Será que não agimos assim com o Senhor? Quem achamos que somos para tentar falar desta forma com aquele que é o Senhor da nossa vida? E Jesus se distancia do discurso deste homem. Ele só fala, sempre que vai falar, da herança recebida. A nossa vida nós recebemos de nossos pais, a vida biológica. A vida recebemos de Deus. E a vida eterna que também nós recebemos. Como vai perguntar aquele jovem: Senhor, o que devo fazer para obter a vida eterna? Sempre que fala em herança, é algo recebido. Para receber a vida eterna. Então, quem dividia, quem fazia essa gestão como juiz, eram os rabinos e os escribas, que ganhavam, como os nossos tempos, um bom dinheiro para isso. Segue Jesus. Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Vemos que Jesus diz que nenhum bem pertence ao homem, mas sim a Deus. Os bens são de Deus, que nós cuidamos, tanto os bens materiais quanto os espirituais. Tanto que em Israel a terra não podia ser vendida, podia ser deixada em herança, porque a terra pertence a Deus, pertencia a Deus, e não às pessoas. Jesus falou agora para ter sempre cuidado com a ambição. A ambição nasce do querer segurar a vida com as nossas mãos. Ela é a filha primogênita do medo da nossa morte. Quanto mais queremos ter, mais queremos acumular, e como disse, não são só os bens materiais, mas mais nós temos medo da morte. Jesus não despreza os bens materiais, mas despreza que isto se torne o escopo, o fim da nossa vida, a finalidade de nossa vida. Viver para conquistar somente coisas, somente estudos, somente roupas, tecnologia, moda, isso, aquilo. Não sei, cada um se questione. Será que temos isso? Esta grande ambição no nosso interior? E a gestão dos bens, se são geridas pela ambição, nos levam a odiar a vida. Assim é o hedonista. Por quê? Porque somente se preocupa em ter com o seu bem-estar e se esquece de viver e de amar, porque a vida é também relação, é amor. E aqui introduzo um exemplo: Charles Péguy, que morreu na fronte da Primeira Guerra Mundial, um autor francês do século passado, diz algo mais ou menos parecido, ele que se converte ao cristianismo. Nunca, como em nossos tempos,
O dinheiro e a ambição foram tão dominadoras do homem como hoje. Em nossos tempos está pior, hein? Estamos falando da época da Primeira Guerra Mundial. Nossos tempos a coisa está pior. E segue dizendo mais ou menos isso. Hoje, o homem vale por aquilo que tem e não por aquilo que ele é. Quanto mais tem, mais é valioso. Infelizmente, é uma triste verdade. As pessoas valorizam muitas vezes por aquilo que a pessoa tem de currículos, de dinheiro, de tantas coisas poderíamos nomear. E eu e você, temos valorizado as pessoas por aquilo que são? Temos nos valorizado por aquilo que somos em Deus? Ou somente por aquilo que temos financeiramente, materialmente, intelectualmente e assim por diante? Ainda, o grande problema aqui, sim, em relação ao dinheiro, é que para querer obter dinheiro, tantas pessoas se vendem. Vendem seu modo de pensar, de agir, até mesmo seu corpo, para obter um pouco de riqueza, achando que isto é o melhor. E não é bem assim a nossa existência. Jesus agora continua o evangelho com uma parábola e contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Esta parábola no grego tem 59 palavras. Destas 59 palavras que estão nesta parábola, 14 delas são eu e meu. 14. Então estamos entendendo que Jesus está querendo mostrar o egoísmo, a ambição hedonista, egoísta. E Jesus, o que quer também dizer a nós? Na parábola, ele apresenta um homem que se empenha, que é previdente, que é abençoado. Porque colher bons frutos e em excesso de frutos é uma bênção de Deus para o povo de Israel. Mas há um problema. O que fazer com aquilo que tenho? Isso se torna um problema para este homem. E depois veremos que vários verbos na nossa tradução não são iguais como deveriam estar. São ao futuro, sempre pensa ao futuro. Irei, farei, construirei, como se guardasse as coisas somente ao futuro, que olhar esta ambição de ter cada vez mais. Cuidado, este agricultor sou eu e você. Entendamos que temos tantos bens em mãos e agora devemos decidir o que fazer com eles. Não se trata só do dinheiro, mas de todos os bens que constituem a riqueza das nossas pessoas, a inteligência, as nossas capacidades, o nosso caráter, a fortuna de termos estudos, vários talvez, tantas pessoas com tantos diplomas. São Basílio de Cesareia, aqui vou ler um trecho daquilo que ele escreve em relação a esta parábola. Este agricultor é infeliz pela fertilidade dos seus campos, por aquilo que tem. É mais infeliz ainda, porque não sabe que coisa fazer, que coisa o espera. A terra a terra para ele produz, não os bens, mas turbamentos. Não acrescenta abundância de frutos, mas leva a ele preocupações, penas, ansiedade. Se lamenta como os pobres. O seu grito, o que farei? Não é o mesmo que produz o indigente? Onde encontrarei comida? Roupa? O rico faz o mesmo lamento, é aflito. Aquilo que leva alegria aos outros, mata a ele.
Não se alegra quando os celeiros estão cheios. As riquezas sobreabundantes e incontáveis o ferem. Tem medo que alguma gota fuja, seja motivo de alívio ao indigente. Muito impactante aquilo que diz São Basílio de Cesareia. Será que nós não somos assim? Tanto que temos, e aqui, mais uma vez, o caráter, as capacidades, a inteligência, os estudos, e até mesmo as riquezas. Será que não nos fazem isso? Ao invés de nos trazer alegrias, não estão trazendo turbamentos, preocupações, nervosismo? Até porque, se nós olharmos adiante como vemos, ao final veremos este homem, a vida vai ser pedida durante a noite. E o que acontece? Por que ele morreu? As preocupações de não ser roubado, qualquer barulho podia roubá-lo, qualquer coisa que acontecia. Será que não somos assim? O pensamento deste homem é o centro desta parábola. E ele faz uma escolha. Cuidado em fazer a mesma escolha. E segurar os bens somente para si. Por quê? E impedir os bens de chegarem aos destinatários. Os bens não são para nós. Os bens são de Deus. Nós iremos para Ele. E os bens ficarão para outros, como herança. Então, o nosso caráter, as boas obras, as capacidades, os estudos, tudo, e até se temos um pouco de dinheiro excedente, deve de ser também para os outros, não para acúmulo de ambição. Jesus não é contra o ter, ele é contra o ter e não ser. Nós devemos ser mais do que ter, como veremos adiante. Então, só agora, ao final de tudo, o homem dá conta que a vida é para repousar, beber, alegrar. Passou a vida inteira trabalhando para acumular. E tão pouco caímos no hedonismo do nosso tempo, de usar as coisas como se fosse acabar o mundo hoje. É um risco. A ambição leva a pensar: agora posso aproveitar a vida. Um programa de vida infeliz. Privado de amor, este homem teve, e o risco que nós também temos de ter em nossas vidas. Com certeza ele tinha família, mas a família não aparece na parábola. E vivia com pessoas que também não aparecem. Não os via, não via essas pessoas, a família, não pensava neles. Só tinha tempo para quem lhe falava de bens materiais, de como ter lucro. Na sua mente só existia isso. Deus é excluído da sua vida. Em nenhum momento ele fala de Deus. Em nenhum momento agradece a Deus por aquilo que tem, suas capacidades, as bênçãos que recebeu, de ter uma boa colheita, de ter aquilo que tem. Em nenhum momento se recorda de Deus, nem dos seus. E vemos então que os bens eram os ídolos que criaram nele o vazio e desumanizaram. Nós não sabemos seu nome, não sabemos nada deste homem, porque ele já não é mais como um homem. Vive de uma forma terrível. E devemos de ver que isso é um pecado próprio do homem, é de natureza espiritual. Por quê? Porque um animal não acumula como os homens acumulam. Não acumula nada para si. Doa seu canto para nós, os pássaros. Doa o mel à abelha, por mais que nós retiremos, talvez, entre aspas, a força, mas nos doa o seu mel. E tantas outras coisas que podemos ver. E nós, com tudo aquilo que temos, mais uma vez, tudo aquilo que falamos que temos e que são nossas riquezas, temos doado? Ou temos somente acumulado?
A ambição nasce justamente do querer preencher o vazio que pertence a Deus no nosso coração. E aqui seguimos ainda com mais algumas coisas que devemos recordar. Podes esquecer da fortuna que tiveste, o Senhor mostra com a continuação da parábola. E mais um exemplo que quero colocar. Um rabino idoso falava do perigo das riquezas aos seus discípulos e disse a um deles uma vez: vai olhar a janela. O que você vê? E respondeu: um pobre que pede esmolas, uma mulher que passa com uma criança de colo, um trabalhador que passa com um burro carregado. Em seguida, ele pegou uma escova de cabelo feita de prata, que em hebraico prata é kesef, que também significa dinheiro. Colocou na janela e a janela se tornou como espelho. E disse novamente ao discípulo: pediu para que olhasse outra vez. Perguntou: o que você vê agora? Vejo a mim mesmo. Compreendeu? Perguntou o rabino. Se você põe o dinheiro diante dos olhos, não enxerga mais as pessoas, somente aquilo que te interessa. E o que está diante dos nossos olhos? É Deus? É o amor? É a vida eterna? Ou é esta vida passageira? As riquezas deste mundo, que nem nossas são? Recordemos, para a eternidade não levaremos nada, nem mesmo a nossa carne, e tampouco o nosso osso. Não restará nada. Vemos então que vai aparecer um segundo personagem agora ao final da parábola. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. O que este personagem mostra? O seu juízo ao final é tudo o que importa. Parece que não quer deixar este homem degustar, aproveitar a sua aposentadoria. Mas Deus não fez este homem morrer. Morreu devido à vida que teve e porque chegou sua hora. Talvez, como dissemos, por toda a preocupação que os seus bens lhe causaram, as noites perdidas de sono, a preocupação de ser roubado e tudo mais. É o juízo. O juiz diz que ele é louco, que significa sem consideração pelo projeto dado aos bens que ele fez. Este projeto é definido assim porque esqueceu que um dia será expropriado de seus bens. É insensato apegar o coração aos bens. A vida sempre tem um começo e um fim. Recordemos isso. Se nosso coração está somente focado nas coisas materiais, estamos perdidos. Ele queria garantir o futuro, mas errou o modo de garantir esse futuro. Não apontou naquilo que permanece, mas apontou para aquilo que perece, para aquilo que acaba, que se estraga. Queria garantir o futuro, mas errou o modo. Se deve gestar os bens com amor, com verdadeiro amor, o caritas, o ágape, que já meditamos longamente o que significa essa palavra verdadeiramente. Outro erro, um segundo erro, é porque ele acumulou bens para si, pensando somente em si e não nos outros, e não em dar-se, em dividir-se, em amar, em colaborar, em ajudar. E por fim, o terceiro erro, não enriqueceu diante de Deus. Como veremos na próxima semana, Jesus explicando, não tenho a dúvida, porque se não me enganei, sim, a próxima semana veremos
Jesus explicando como se enriquecer diante de Deus. E então, ele excluiu Deus de sua vida. E por isso não se enriqueceu diante de Deus. E aqui devemos de compreender que para sermos ricos verdadeiramente, felizes verdadeiramente, feliz é quem tem tudo o que quer. E nós, aqui, se vivemos somente para as coisas da terra, nunca teremos tudo o que queremos. O que nossa alma mais quer é a Deus. É encher-se de Deus, é estar na presença, na graça de Deus. Então, se vivemos somente para cá, sinto muito. Ainda tenhamos compreensão deste texto. Este homem via nisso, no dinheiro, nas riquezas, nos bens, a solução do problema de sua vida. Jesus quer mostrar a ele e a nós que a vida está acima de qualquer bem. A vida é mais importante do que os bens materiais e do que os bens que possamos ter. E a nossa vida não depende só do haver, mas do amar. O quanto amamos, ao final desta vida, restará somente o quanto amamos. E realmente temos amado? Caritas, ágape, doar a nossa vida? Nossa atenção não deve de estar exclusivamente para os bens, nos bens materiais. Não tem nome este homem que vimos na parábola, perdeu sua identidade, a sua personalidade, perdeu a si mesmo, perdeu a sua única riqueza. E como dizia, algo que anotei mais à frente, por isso não falei antes, todos os verbos são o futuro. A tradução não nos mostra isso tão bem, mas este homem diria: o que farei, não o que vou fazer, é quase a mesma coisa. Então resolveu: já sei o que farei. Derrubarei meus celeiros, guardarei meus bens. Então poderei dizer tudo ao futuro. Ele vive fora da história, ele não vive no tempo. Aquilo que se perde para sempre. O tempo que nós perdemos, que vivemos só para nós, que não buscamos a Deus, que vivemos para as coisas do mundo, para prazeres efêmeros. Este tempo se perdeu, não tem mais volta, se perdeu para sempre. Não percamos o tempo, aproveitemos com o Senhor. Ele se faz grande e também, muitas vezes, nós nos fazemos grandes por fora, porque por dentro é pequeno. Constrói fora, porque por dentro não construiu. Cresce para fora, porque por dentro não cresceu. Tomemos cuidado. O interior, a vida espiritual, é muito mais importante do que somente aparentar as coisas. Olhemos se não estamos assim, querendo aparentar, externar uma coisa que por dentro não é realidade. Porque se realmente estivéssemos cheios de Deus, ou estamos cheios de Deus interiormente, não queremos aparecer por fora, queremos ser pequenos. Não queremos construir uma imagem externa. Queremos ser quem somos em Deus. Não queremos parecer maiores que os demais, porque o que importa é o que está dentro de nós com Deus. E Jesus nos pede, então, através de tudo, para fugir da lógica de somente pensar em nós mesmos. E Deus, Ele pensa: construirei, viverei, direi a mim mesmo, meu caro, tu tens boa reserva para muitos anos. E como Deus lhe diz, o juiz lhe diz: louco, nesta noite, por que pensou tanto ao futuro e não viveu a vida, não buscou a Deus, não amou os irmãos, não serviu? E você acha que vai haver futuro? Não terá. Nesta noite ele perdeu a vida. Não teve mais tempo para amar,
para aproveitar, para viver. E temos amado, vivido com Deus, buscado a riqueza que a traça não corrói? Ou temos somente buscado riquezas que a traça corrói? Um diploma na parede, um, coisa intelectual, um caráter falso, aplausos, somente isso que acabará, que não restará para a eternidade. Quanto às coisas desta vida, Madre Teresa já disse uma vez em certa homilia, dizia a seguinte frase: ao dizer isto é meu, acrescente por pouco tempo. Isto é meu por pouco tempo. Não sei quanto tempo me resta, mas não ficará comigo eternamente. O tempo aqui é curto. Por mais que os mais fortes cheguem aos 80, como diz o Salmo, os mais robustos, a vida aqui é curta. E tenhamos ainda em conta mais uma coisa. Se sem Deus um palácio se torna estábulo, com Deus até um estábulo se torna um palácio, como vemos na encarnação de Jesus. E temos construído a nossa vida em Deus. Por fim, a segunda leitura, São Paulo aos Colossenses, que, de um certo modo, corrobora para aquilo que falamos. Se ressuscitastes com Cristo, quando ressuscitamos no batismo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto onde está Cristo. As coisas do alto é o próprio Cristo. Ensina São Paulo aqui, com o que vai continuar, que não devemos de viver a vida de modo vaidoso, passageiro, efêmero, inconsistente. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Estamos vendo? Ouvimos vaidade na primeira leitura, vaidade no Salmo, vimos a ganância e a vaidade também no Evangelho. E o que nos fala agora São Paulo? A glória, o contrário da vaidade. Leiamos este versículo novamente. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Não de forma passageira, de forma consistente e eterna. Mas para isso é necessário que Cristo seja a nossa vida. Que a nossa vida se transforme na vida de Cristo. E isto é a condição que me permite viver tranquilo nesta terra, como vai seguir dizendo São Paulo. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra. O quê? A ganância, mas também, imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, ganância, que é a idolatria. A idolatria por quê? Porque ocupa o lugar de Deus. Quanto mais eu quero ter, quanto mais quero possuir, e não me preocupo em ser aquilo que Deus quer, mais eu torno um ídolo que ocupa o lugar de Deus, porque eu não me lembro de Deus. Eu me lembro somente daquilo para qual é o escopo, a finalidade da minha vida. A minha vida eu quero dirigir para Deus? Ótimo. Então eu penso nele, eu amo a ele, eu busco a ele, eu vivo para ele. A minha vida são os bens, as coisas desta terra? Então sinto muito. Isto vai ocupar o lugar de Deus no meu coração. Segue São Paulo. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento, em ordem à intimidade. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Então São Paulo nos diz o quê? Que devo de matar a minha ambição. As coisas não são ruins por si, mas a ambição as torna más. Então a ambição das coisas da terra, dos bens terrestres, devem de morrer em nós.
E nós devemos de ter como maior desejo, a maior riqueza, o buscar alcançar a Cristo, nos tornar um com Cristo, onde Ele seja tudo em nós. E isto acaba toda a distinção e dá sentido à nossa vida. Dá esta leveza de vida nesta terra, onde sabemos que tudo pertence a Deus, estamos usufruindo para o bem da sua obra, para a salvação das almas, para o amor aos irmãos, e que deixaremos o amor como marca registrada, como Jesus deixou, o amor até o fim, a sabedoria de Deus deixada a todos. Mas realmente temos buscado viver isso em nossas vidas? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a vivermos na verdadeira busca da riqueza que permanece, o amor de Deus em nossas vidas, a sua graça, a vida de Cristo em nós, para que, buscando cada vez mais a Deus, acima de tudo, acima de todas as riquezas, saibamos usar bem tudo aquilo que Ele nos deu para o bem dos demais. E assim, amando a Deus e ao próximo, possamos um dia, desapegados das coisas terrenas, habitar na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.